Boa noite, tudo bem, meu querido público? Estava com muita saudade de vocês, muita mesmo. Mas, assim, né, devido, né, como eu falei, a minha formação é de coach palestrante com a Marcia Luz, e nós temos que atender os nossos clientes, né, de coach, os nossos coaches, temos que fazer os relatórios, tudo, né, avaliações e outras coisas mais. Eu também faço um trabalho voluntário com o jovem, né, numa ONG, e né, com essa pandemia tudo foi para o mundo online, né? Nós temos bem-vindo agora ao mundo online. Mas para aproveitar, né, esse reencontro, né, essa pausa aí que teve nos vídeos do YouTube, eu estava pensando hoje, né, e inclusive até os meus alunos da ONG onde eu trabalho, eles têm perguntado, conversado muito sobre aquele rapaz, né, negro que foi assassinado nos Estados Unidos em abril por causa do policial que tentou contê-lo, né, e asfixiou ele, né, pela jugular. E eles têm me perguntado muito, jovem, né? Porque eu trabalho muito jovem, até na repartição pública, que eu trabalho, como eu já falei para vocês, trabalho com jovem. E aí eu falei, não, vou fazer o vídeo, porque eles estão me perguntando muito, trabalham com muito estagiários, né? E o fato em si, né? Me falaram assim, mas é um tema meio assim puxado para política, tal, né? Não, eu não vejo que é um fato político. O racismo, como negra, não é uma questão somente política, né? A gente tira a política do racismo do ato do policial, nesse caso, né? Mas vai ter a abordagem de qualquer maneira, mesmo que seja sendo na circunstância que foi, pelo que eu entendi, foi numa reivindicação, né, numa manifestação. Então a gente tira a, a política e deixa só o ato, né? Nós sabemos que, né, não estou fazendo uma crítica aos policiais, longe de mim, porque eu tenho muitos amigos que são policiais. Numa abordagem policial, sempre, né, por mais que, né, o negro, queira ou não queira, a gente sabe que é visto, né, a questão assim, aqui no Brasil é meio velada, né, assim, é meio sutil. Já nos Estados Unidos, não. Para quem é um pouco mais antigo, como eu, que sou da década de 70 e adolescência nos anos 80, sabemos que naquela época, nos Estados Unidos, tinha até banheiros em alguns lugares dos Estados Unidos, banheiros de brancos e banheiros de negros, né? Então a gente sabe que historicamente o negro, ele se também coloca na postura de, vamos falar assim, de uma baixa autoestima que se permite também, né, a ser tratado dessa maneira. De uma maneira, digamos assim, abusiva até mesmo. Vamos falar a palavra abusiva, uma palavra, né, que assediado, não só moralmente, violentamente, seja o que for, de que forma. Tem negros que permitem isso. É triste? Muito triste. Aí, falar, mas a polícia... Sim,
Aconteceu um fato uma vez que o meu cheque foi clonado, eu fui para a delegacia, e chegando na delegacia, né, o delegado que estava falou, olha, acabou de chegar um flagrante tal, de uma quadrilha de... E eles foram pegos, né, foi flagrante tal, e vai demorar um pouco para você ser atendida. Dali a pouco, desce, né, do carro da empresa que tinha sido sequestrado para ser assaltado, os funcionários, 2 negros. E eles não estavam assim, estavam vestidos com roupa de comum, simples, uma camiseta surradinha, uma calça, porque você vê que era o motorista e o ajudante, né, eram negros. E logo depois o policial veio que... né, cercou o carro que estava sendo sequestrado e pediu desculpa. Ele pediu desculpa para os 2 funcionários negros, falando assim, olha, vocês desculpam de ter colocado a arma na cabeça de vocês, e aí vocês falando que vocês eram as vítimas do sequestro, né, do assalto e do sequestro. E os bandidos estavam no volante. Um dos bandidos estava no volante e no banco, né, do lado, eu não sei que situação, sei que na hora da abordagem, eles colocaram a arma e aí eles falaram, não, nós somos as vítimas, nós somos funcionários do veículo, da empresa, e o veículo é da empresa. E vieram 2 policiais pedir desculpa, né? E eu nunca mais, sabe, eu tava do lado, e a minha memória é meio fotográfica para esse tipo de lembrança. E ainda acontece assim, né? É o que eu falo, como quem tem um marido roqueiro, que foi cabeludo, ele sempre falava assim, ai, a gente andava na rua naquela época da vermelha e preta, que era aquela polícia militar dos anos 70, dos anos 80, ia ter abordagem, era em nós cabeludos, e se tinha um negro no meio de nós cabeludos, eles já abriam as pernas dos caras assim com chute, né? Tinha um colega nosso, ele falava, meu marido é branco, ele falava assim, ó, um negro, e ele falou assim, também já sofri o preconceito ao contrário, de ir na festa de uma família de amigo meu, negros, e por ser branco, eles começaram a regular a bebida, a comida. Então a gente fala assim, ó, tira a política, não continua o racismo? Continua o racismo, gente. Nesse caso, o policial foi conter o manifestante no meio de, né, uma manifestação, não tem uma pessoa só, né, mas ele, né, não sei o que o rapaz fez, se o rapaz atacou ele, nem entrei no mérito, nem quis entrar para ver. Mas assim, ele já estava contido. Se ele já estava contido, daria para ele ter se colocado esse joelho em outro lugar que não fosse no pescoço. Qualquer outro lugar próximo que se ele estava tentando se debater. E diz que ele teve uma hora que ele parou e o pessoal começou a gritar, pedindo para que o rapaz estava sem movimento. Então, gente, e aí? E aí, pergunto eu para vocês, toda essa polêmica, né? Eu acredito até mesmo que não foi só uma questão racial, foi excesso de autoritarismo também, que acontece muito isso, né? Porque um manifestante, o negro, o professor, na época dos anos 80, os metalúrgicos, eu sou filha de metalúrgico, né? Sou professora, né? E eu falo, a gente parece que é mais punido, sabe? Assim, não vamos falar se vitimizar, mas parece que o buraco é mais embaixo pra gente, né?
Se gritaram, se as pessoas que estavam em volta gritavam a todo momento, ele não está se mexendo, olha, vê que ele parou de se debater, olha, né? E o policial no automático, sabe? Até onde o excesso de autoridade deste policial também, né? Olha quanta questão aí em volta, tirando a política, né? E eu fico muito, mas muito entristecida quando eu vejo esse tipo de situação, porque eu costumo dizer que aqui em casa é assim, é a casa que não se dá para se medir preconceito, racismo, né? Eu, Janaína, sou casada com um branco, descendente espanhol com italiano, tenho uma filha branca, uma filha autista e surda, né? E como eu já contei para vocês, muitas pessoas perguntam: o que ela é sua? Né? Então, assim, é um racismo velado, né? E até esses tempos eu tava conversando com a Aninha, de Brasília, né? A nossa amiga do curso de coach palestrante, nossa amiga, ela faz parte dos palestrantes, e eu tava vendo, acompanho o canal dela aí, ela tava falando assim, da deficiência, né? Que quando ela senta em algum lugar, por ela ter uma deficiência rara, tem pessoas que se afastam na hora que ela senta, né? Cadê a questão política aí? Não tem a questão política. Tem a questão da falta de conhecimento, né? Falta de tato, né? Falta de maturidade emocional. O que aconteceu com esse policial? Ele não teve tato. Ele não teve por um momento, ele estava tão no automático, que ele não teve tempo. Tão despreparado psicologicamente, né? E a questão, né? Nos Estados Unidos a gente sabe, né? Que até a geração dos mais velhos, eles têm aquele ranço ainda, né? Aqueles conservadores, né? O pessoal lá nos Estados Unidos, os brancos que são mais velhos um pouco, e a gente via que o policial não era muito jovem que abordou o negro, né? Eles são conservadores com a raça negra, eles são conservadores com os guetos que tem, que nós sabemos que tem negros de guetos lá. Aí eu pergunto para vocês, e aí? Como ficamos? É ou não é racismo? É ou não é preconceito? As pessoas se afastarem porque a pessoa tem uma deficiência rara. Né? Porque a pessoa ela tem problemas de atrofiamento, né? Nos dedos, né? Mas as mãos, elas se mexem. É um preconceito. Da minha filha? Lógico. A única minha filha estudava, ela não gostavam dela porque ela dava trabalho, eles não tinham treinamento, as funcionárias, para lidar com o tipo de deficiência da minha filha. Eu tive que tirar ela. Olha o preconceito aí, olha o racismo, né? Olha o racismo aí, né? Olha o preconceito, olha a diferença aí. Aí eu pergunto, você é racista? Você é preconceituoso? Em geral a pessoa fala, não, eu não sou. Mas quando a gente passa pela rua e vê uma abordagem policial, ou então a gente vê uma turma junto, aprontando de jovens alguma coisa, e tem um negro no meio, para quem que a gente olha primeiro? Eu sempre faço essa pergunta, para quem que você olha primeiro? Seja jovem, seja
né? Eu sempre faço essa pergunta. Temos ou não temos? Somos racistas ou somos preconceituosos ou somos os dois? Temos uma ideia pré-concebida por falta de informação. Ficamos nessa pergunta, né? Boa noite a todos.